Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Bora pro relato. Bora pro relato, que é este daqui. Quem tocou em mim? Vamos descobrir ou não. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, eu sempre quis dizer isso. Eu acompanho o canal há alguns anos e hoje resolvi contar a história que mais me marcou de tantas outras. Todos os nomes estão trocados. Obrigada. Ana, antes de mais nada, eu quero ressaltar que eu sou cristã. É um moço que nos conta. Não, é Fulana. É um moço ou é uma moça? Ah, tá. Tá, é uma moça. Ana, antes de mais nada, quero ressaltar que sou cristã desde que me entendo por gente. E acredito no mundo espiritual e o quão assustador ele pode ser. O relato é um pouco grande, me desculpem por isso desde já, certo? Era o ano de 2014 e eu tinha exatos 13 anos de idade quando tudo aconteceu. Eu moro numa cidade pequena, no Pará. Sempre fomos minha mãe e eu. Ela sempre trabalhou muito para termos uma vida confortável e nunca me deixar faltar nada. Morávamos em uma pequena casa com um quarto. Conforme fui ficando mocinha, minha mãe achou que eu deveria ter a minha privacidade, o meu próprio quarto. Em um final de semana de dezembro de 2013, a minha mãe me disse que tinha uma casa linda na outra rua de onde morávamos e que a casa era perfeita, tinha 2 quartos, quintal, garagem, era muito espaçosa e o aluguel era barato. O que nos intrigava bastante, afinal, era no centro da cidade e os aluguéis por ali, de imóveis como aquele, eram caríssimos. Mas minha mãe estava de olho na casa. Uma vizinha disse à minha mãe que os moradores que estavam ali iam se mudar no começo de janeiro e que ela tinha o número do proprietário e que poderia passar para minha mãe. Mas a alertou de que quem morava ali não passava de 3 meses. Sempre havia quebra do contrato e ninguém sabia o motivo. Guardem essa informação. Ana, minha mãe ficou doida de felicidade, mas nem ligou muito para as palavras da vizinha. Ai, pobre de mim, né? Ela queria porque queria morar ali. A vizinha passou o contato do proprietário e a minha mãe no mesmo dia já ligou. Não podia perder tempo. Janeiro já estava na porta e ela queria ser a primeira a falar com o seu Luiz. Antes que outra pessoa falasse, né? E assim foi feito. Minha mãe ligou para o seu Luiz, conversou com ele e disse que tinha interesse na casa. Ela perguntou se a casa tinha algum problema de infiltração ou algo do tipo. Afinal, o aluguel era muito barato e ela precisava saber. Seu Luiz disse que não queria mais alugar a casa. Ele queria vendê-la, se desfazer dela. Mas, Ana, minha mãe não tinha dinheiro para comprar aquela casa. Mesmo assim, conversou por vários dias com o seu Luiz, até que ele veio da cidade vizinha para encontrar minha mãe. Isso já era janeiro de 2014. E os antigos moradores já tinham saído da casa. Minha mãe marcou o dia e a hora e foi ao encontro do seu Luiz, que ia lhe mostrar o imóvel. Ali eles conversaram e o seu Luiz resolveu alugar. Disse que morava com uma de suas 2 filhas e a mais velha delas é que acertaria o contrato e tomaria conta de tudo dali por diante. Minha mãe aceitou os termos, chegou em casa feliz da vida me contando a novidade. Poucos dias depois, o contrato foi assinado, a chave entregue e as coisas embaladas. Hora da mudança. Foi tudo tranquilo, conheci a casa, gostei muito, principalmente porque naquela rua moravam todos os meus amigos. Uma casa depois da minha, morava minha melhor amiga, que ficou feliz com a mudança também. Ana, arrumamos tudo, estava tudo perfeito. Minha mãe ficou com o quarto da frente e eu com o de trás. Minha janela era grande e dava para o quintal, que era lindo. Era lindo ver aquele gramado e o coqueiro pela manhã ensolarada. Tudo pronto e em poucos dias já estava tudo arrumado. E a rotina seguia normalmente. Eu ia para a escola e minha mãe ia trabalhar.
Eu chegava por volta da 1h05 da tarde em casa e logo ia limpar tudo, lavar a louça, esquentava o almoço que a minha mãe deixava e depois eu ia dormir um pouco. Acordava, fazia as atividades da escola e saía para brincar na rua. Minha mãe chegava às 6 da tarde e eu entrava para casa, sempre assim, quase todos os dias. Minha mãe ia sempre à igreja, principalmente aos domingos. E eu, já com os meus 13 anos, estava na minha fase rebelde. Eu não ia mais à igreja, eu achava chato e, enfim, só queria sair e brincar na rua com os meus amigos. Os meses foram passando e a minha mãe insistia para eu acompanhá-la para ir à igreja, né? E eu a ignorava, eu não queria ir. Lembra da minha amiga que morava a uma casa da minha, que eu citei anteriormente? Pois então, aqui vou chamá-la de Luísa. Luísa estava passando por um momento delicado. O seu pai havia se separado de sua mãe. A vida dela estava assim, de cabeça para baixo. Eu sempre ia vê-la, quase todas as tardes. A mãe dela e a minha mãe são amigas até hoje por nossa causa. Bom, agora que fiz um belo resumo, vamos ao grande e pior dia da minha vida. Ou melhor dizendo, um dos piores dias, os piores dias da minha vida. Já era junho, mês de provas finais daquele semestre. Eu não saía mais para brincar, porque eu precisava estudar e então passava a tarde inteira em casa. Mas uma tarde, quando cheguei da escola, eu senti algo diferente. Do portão, eu olhei para casa e ela parecia sombria, estranha. Achei que poderia ser o sol que estava fritando a minha cabeça. Bom, entrei pelo portão, guardei minha bicicleta e abri a porta da frente. Ana, minha casa estava tão, mas tão fria como eu nunca senti antes. Apesar do sol que fazia aquele horário, 1 e pouco da tarde, ela estava gelada. Abri as janelas, fui para o meu quarto, troquei de roupa e, como de costume, fui logo varrer a casa, limpar tudo. Porém, enquanto estava varrendo a cozinha, senti algo atrás de mim. Ana do céu, eu gelei, mas resolvi ignorar. Comecei logo orando na minha mente, até que o medo passou. Os próximos dias foram ficando piores. Agora eu sentia algo atrás de mim toda vez que eu estava sozinha. Eu ouvia falarem o meu nome baixinho e suavemente. Quando eu sentava no não sei o que, o encosto do sofá. Quando eu sentava, eu precisava, eu queria sentir o encosto do sofá nas minhas costas. E aí eu me sentia melhor. Eu acho que é isso. Eu almoçava ali mesmo assistindo o meu bom e velho Chaves. Eu sempre almocei assistindo Chaves, Chapolin ou Pica-Pau. Bom, mas conforme os dias iam passando, a sensação ia ficando pior. Eu não disse nada a ninguém. Em um domingo, minha mãe me convidou para ir à igreja e eu aceitei. Eu senti uma vontade enorme de ir e fomos. Foi muito bom. Ao chegar em casa, jantamos e eu fui para a cama cedo, pois minhas provas seriam na segunda-feira e eu estava preocupada demais. Minha mãe amava assistir o Domingo Espetacular, então ela ficou na sala assistindo. Eu gostava de deixar a porta entreaberta, sair para... Eu gostava de deixar a porta entreaberta para entrar uma faixa de luz, eu acho. Me deitei de lado, como sempre, com as pernas flexionadas e de cara para a porta. Eu estava com os olhos fechados. Pensando nas provas, até que por uma fração de segundo, assim, uma mão literalmente arrancou meu cobertor. Ana, eu não sentia mais o meu corpo. Minha boca não abria, meus olhos tampouco. Eu paralisei ao sentir aquela mão arrancar o meu cobertor com tanta raiva. Eu não conseguia pensar, nem a oração do Pai Nosso eu acertava naquele momento. Eu lembro que eu respirei fundo e disse na minha mente: Senhor, me ajuda a levantar daqui.
Eu dei um pulo e fui até a sala, mas branca que nem um papel. Minha mãe me olhou e perguntou: o que foi, menina? E eu disse: a senhora foi no meu quarto. Eu tinha esperança de ter sido ela. Mas minha esperança acabou quando ela disse: eu não. E aí eu falei: mãe, arrancaram o meu cobertor. E eu já falei assim, em prantos, né? Minha mãe, é claro, não acreditou, achou que eu estivesse sonhando. Mas Ana, assombrados, eu estava acordada, plenamente acordada. Dormi com a minha mãe aquela noite. No dia seguinte e nos demais dias, foi tudo assim ladeira abaixo. Eu via vultos escuros, eu ouvia a voz de uma mulher, eu ouvia risos, salto alto andando do lado de casa. Todo dia aquele pesadelo. A casa sempre fria, mesmo que o sol estivesse rachando lá fora. Olha, aquilo me atormentou. E em poucos dias eu já nem comia, nem bebia. O meu brilho sumiu. Eu não tinha forças para nada. Eu sentava na mesa como um zumbi e chorava sem sentir. Eu tinha aquele olhar fundo, cansado, atormentado. Minha mãe não conseguia acreditar em mim. Mas ao me ver naquele estado, resolveu pedir ajuda sem que eu soubesse. Eu ia para a escola, era a última semana de aula, me sentia muito bem na escola. Eu era outra pessoa até quando estava lá. Mas era só pisar no portão de casa que tudo desmoronava. A energia pesada me consumia. Em uma manhã, a minha mãe não foi trabalhar. Ela tinha umas coisas para fazer e aproveitou a folga. Esperou eu sair para a escola e ligou para uma irmã da igreja, a Lilian. Lilian deixou os filhos na escola, a mesma que eu estudava. Seus filhos eram meus amigos. E aí ela foi direto para minha casa. Minha mãe contou a ela, no dia anterior, o que estava acontecendo comigo. Ela então disse à minha mãe que iria no dia seguinte, pois precisava jejuar, se preparar para orar na minha casa. Assim foi feito. Ela foi em casa aquela manhã, orou por todas as partes e disse à minha mãe o seguinte: aqui tem o espírito de uma mulher e ela está principalmente no quarto da tua filha. É lá que ela se esconde. Por onde eu vou orando, ela vai fugindo de mim. Sua filha sente tudo porque está com a energia muito baixa. Então esse espírito brinca com ela, quer enlouquecê-la. E continua dizendo: Você não vê e não escuta nada porque tem a energia mais forte e ela não consegue te atingir. Olha, Ana, sei que depois desse dia minha mãe acreditou em mim. Aquele mês de junho foi pesado. Ela ligou para o filho do proprietário, ou para a filha, né? Ela ligou para a filha do proprietário, disse que queria sair da casa e assim quebrar o contrato. A moça, a Laura, disse que tudo bem, afinal todo mundo saía antes do contrato terminar. Mas Laura perguntou à minha mãe o real motivo para ela quebrar o contrato, para ela querer sair. Éramos as inquilinas que mais havia demorado ali. Minha mãe não queria falar. Deu uma desculpa de que achava melhor morar perto da minha escola porque eu ia e voltava sozinha, mas Laura insistiu em perguntar. E aí minha mãe contou a ela a verdade, tudo, sem poupar nada. E aí, Ana, que se existia alguma pequena dúvida na minha mãe, a dúvida acabou ali. Quando a Laura disse que há 5 anos morava ela, a irmã, a mãe e o pai naquela casa. Mas a mãe descobriu uma traição do marido. E ali, Ana, onde eu dormia, ela tirou a própria vida. Minha mãe ficou horrorizada. Naquela mesma semana nós nos mudamos e eu voltei a ser feliz de novo. E só 4 anos depois a minha mãe me contou tudo isso. E sobre o que a irmã da igreja disse depois da oração, o que a Laura, filha do proprietário, contou? Minha mãe só contou 4 anos depois o que a irmã da igreja disse e o que a filha do proprietário também contou. Eu fiquei chocada e lembro disso sempre que eu passo na frente daquela casa. A casa foi vendida, porém ela continua com a mesma cor de antes e com aquele clima ruim e frio. Nada parece ter mudado. Então, Ana,
Ana e assombrados, me digam, será que aquela mulher queria me dizer algo ou apenas me atormentar por diversão? Diga suas opiniões. Espero ter Espero ter o meu relato contado. Obrigada, Ana, por ceder esse espaço. E um grande abraço a você e a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Eu não acho que ela esteja ali atormentando por diversão, se for ela, né, que tá ali. Que provavelmente pode ser. Talvez ela esteja presa, talvez ela esteja desesperada, talvez ela esteja ainda perdida, sabe? Talvez pedindo ajuda, esse lance de arrancar a coberta, talvez ela queira ajuda, ou ela veja em qualquer mulher, às vezes que esteja na casa, que é a inimiga dela, que tá no lugar dela, entendeu? Porque ela descobriu a traição, né, do marido, então de repente ela tem uma raiva de qualquer outra mulher que entre na casa, ela, né, o espírito às vezes fica meio confuso. Então eu acho que seria bem interessante, é que já passou muito tempo, né, mas não sei como que tá lá ainda, que, né, fizessem alguma coisa por essa mulher, algum tipo de oração, conversar com ela, né, pra ver se ela entende. Ai, tirou a vida por causa de que tava... Ai. Não, podia ter continuado a vida, podia ter encontrado uma pessoa, outra pessoa pra ser feliz aí, tanta gente, né? Ela continuou ali presa, atormentada. Pois é, pessoal. Mais triste, né? E é aquela coisa, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? O santo desconfia, porque casa boa, grande, lugar bom, era pra ser caríssimo e tá muito barato, alguma coisa tem aí, e muitas vezes é assombração, né? Agora, se você sabe lidar com isso, não liga pra essa situação, fala, deixa eu dar um jeito, aí você sai no lucro. Né? Agora, quando a gente não sabe, você fala, cara, não quer ficar atormentado aqui não, aí fica difícil. Bom, pessoal, deixem suas opiniões aqui, seus comentários, sempre com respeito, por favor. E se você já morou numa casa assombrada, conta pra gente. A gente também quer saber, né, assombrados? Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau.